Fala turma, Patrick Marques para mais um vídeo aqui no canal. E para você que caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, já se inscreve, deixa o teu like que eu tô sempre trazendo conteúdos para agregar aí na tua operação de dropshipping. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar blocos de promoções dentro da tua loja na Shopify. O que são os blocos de promoções? Eu deixei uma loja exemplo aqui aberta para vocês. Essa aqui é a Poloro Express, para quem não sabe, eles fazem dropshipping. E aqui você tem os blocos de promoções, que são essas imagens aqui que ficam lá no meio da loja. Pode ser lá no final ou em cima, tanto faz. Mas aonde você tem esses blocos aqui separados, que você consegue adicionar uma imagem e também linkar eles, aonde o teu cliente clicar aqui em cima desse bloco, ele vai ser direcionado para uma nova página. Então vou mostrar para vocês como fazer isso agora, desde a criação da imagem dentro do Canva e como adicionar eles dentro da tua loja, lá pelo personalizar tema dentro da Shopify. Lembrando que caso você queira fazer o download do tema que você está vendo aqui nessa loja exemplo, o link está aqui embaixo na descrição. Se você já tem um tema bacana e não quer alterar esse tema, mas você gostou desse banner animado que fica aqui em cima no topo da loja, você pode fazer apenas o download do script desse banner e instalar aí dentro do teu tema. E para você fazer o download, o link também está aqui embaixo na descrição. Para quem acompanha o canal sabe que na última aula eu mostrei como criar essas capas de categorias aqui, utilizando o Canva gratuito, e mostrei como adicionar elas aqui dentro da loja. Pode ser que alguns temas não tenha, mas o tema Ultramax e a grande maioria dos temas que são utilizados hoje tem essa opção. Então eu mostrei como criar dentro do Canva e adicionar dentro da loja. Eu também disponibilizei um pack para vocês, inclusive o link também vai estar aqui embaixo, para quem tem dificuldade em fazer a criação dessas imagens aqui, aonde você vai poder acessar direto dentro do Canva gratuito e editar essas imagens. Então tem um pack aqui embaixo para quem quiser adquirir, com mais de 20 capas de coleções diferentes de vários modelos para você estar editando, colocando as cores da tua loja, mudando imagens ou o que você achar necessário e tá adicionando aí dentro da tua loja de uma forma bem mais fácil. Agora, sem mais enrolação, já vamos aqui para o nosso conteúdo. O primeiro passo é acessar o Canva e aqui dentro do Canva você vem em criar um design. Aqui embaixo você tem tamanho personalizado, pode ser que para alguns está aparecendo aqui em cima, mas no meu caso aparece aqui embaixo. Então você seleciona tamanho personalizado e aqui você vai colocar de 700 por 500. Eu já fiz alguns testes e esse é o melhor tamanho que fica dentro da loja utilizando 3 blocos de promoções. Então eu venho aqui em criar novo design e eu vou usar o mesmo segmento da Poloro. Banners dessa maneira, né, blocos de promoções, mas você pode colocar o que você achar interessante aqui dentro desses blocos. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Então acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Eu já vou acessar aqui o FreePic para encontrar imagens gratuitas para mim utilizar nesses blocos. E aqui eu já vou digitar por BB 3D. Vamos ver o que ele vai me apresentar aqui. Então aqui ele já me apresentou algumas imagens e eu vou ver se tem alguma coisa aqui que eu consigo utilizar lá dentro da minha loja. Lembrando que aqui tem imagens pagas e imagens gratuitas. Para você ver apenas imagens gratuitas, aqui nesse menu do lado esquerdo você tem a licença onde você coloca em gratuito. E agora ele está mostrando para mim apenas imagens gratuitas aqui dentro do FreePic. Então vou dar uma olhadinha aqui, vou ver se eu encontro alguma imagem para mim utilizar lá. Aqui eu pesquisei por brinquedo 3D, vamos ver se tem alguma coisa aqui para mim. Não estou encontrando uma imagem bacana para utilizar lá. Lembrando que essa busca por imagens para vocês criar os banners é muito importante para depois você ter um banner realmente profissional com a qualidade de uma loja profissional. Então eu vou buscar aqui por criança 3D, talvez tenha alguma coisa mais bacana. Aqui eu encontrei uma imagem que talvez fique interessante lá. Vou só dar mais uma olhadinha aqui para baixo para ver se não tem mais nada aqui, talvez possa ficar melhor. Mas vendo aquela imagem ali em cima já me veio uma ideia onde eu posso fazer um banner mostrando, falando sobre materiais escolares ou alguma coisa do tipo, utilizando essa imagem aqui, pelo fato dessa menininha aqui estar utilizando uma mochila. Então seria interessante eu trabalhar um banner assim. Claro que tudo vai de época sazonal, mas para dar um exemplo para vocês, eu acredito que já dá de utilizar isso aqui. Aqui também tem outra imagem do menininho, né, brincando aqui num balanço. Então vai da criatividade de vocês para conseguir utilizar essas imagens e colocar elas dentro da loja de vocês. Eu vou pegar essa imagem aqui mesmo, eu clico em cima dela e aqui eu tenho os tamanhos que eu consigo fazer o download. Eu vou baixar ela aqui no tamanho médio, de 1500 por 1500, acredito que não precisa ser maior. Clico aqui nesse quadradinho verde para fazer download, ele já baixou aqui no meu computador. Agora eu preciso remover o fundo dessa imagem para conseguir utilizar ela dentro do Canva de uma forma mais interessante. Como eu falei, para quem não tem o Canva Pro, precisa utilizar um site fora do Canva para estar removendo esse fundo. Um exemplo de site é o remove.bg, mas se você for no Google, tem vários outros sites que você consegue fazer esse trabalho de remover o fundo das imagens. Sim, eu vou mostrar aqui para vocês, remove.bg. Aqui você vai
vai fazer o upload de imagem, vai selecionar aqui a imagem que você acabou de fazer o download, e aqui ele já vai remover o fundo para vocês de forma automática. Então aqui eu já tenho a imagem com o fundo transparente, eu tenho a opção aqui de fazer o download de 500 por 500 ou download de 1500 por 1500. Para mim fazer o download de 1500 por 1500, eu preciso fazer login aqui na plataforma. Então você vai clicar aqui em baixar em HD e aí você vai fazer login aqui na plataforma. Vamos ver se vai dar certo fazer isso. Então eu vou clicar aqui em login, vou selecionar aqui para continuar com o Google. Aqui ele me disse que eu já fiz login com sucesso, então vou clicar aqui em upload de imagem. Ao clicar em upload de imagem, ele abriu para mim selecionar novamente a imagem, mas eu não preciso selecionar novamente, que eu posso clicar em cancelar, porque eu já tenho a imagem aqui no fundo, então não preciso fazer esse upload novamente. Agora eu vou clicar aqui em download em HD e eu tenho um crédito para fazer o download HD. Vou usar esse crédito e vou fazer esse download. Ele já baixou aqui para mim e agora sim em HD, segundo ele, de 1500 por 1500 pixels. Eu vou ver se realmente essas imagens dão diferença agora aqui junto com vocês. Então vou vir aqui nos meus arquivos, aqui em downloads, eu tenho imagem aqui com o fundo transparente de 1500 por 1500, como vocês podem ver, e eu vou baixar aqui também a imagem de 500 por 500. Então vou clicar aqui em download. Aqui eu já consigo ver uma diferença de tamanho de arquivo de 900 KB, digamos assim. Então um tamanho bem grande, dá bastante diferença aqui entre uma imagem e outra, mas vamos ver aqui na realidade se dá essa diferença toda ao abrir essa imagem. Então eu tenho aqui a imagem de 1500 por 1500 e agora eu vou abrir a de 500 por 500. Então aqui vocês já conseguem notar a diferença, ó. Claro que eu consigo utilizar essa imagem de 500 por 500, mas quando eu for dar zoom nela lá dentro do Canva para fazer o banner, ela vai perder qualidade. Então se você conseguir baixar em HD, é melhor. Feito isso, vamos voltar aqui para o Canva. Nós conseguimos ver aqui que realmente dá diferença. Então vou voltar aqui para o Canva e agora eu vou fazer o upload dessa imagem. Então nesse menu aqui do lado esquerdo eu venho em Uploads, fazer o upload de arquivos e vou selecionar a imagem de 1500 por 1500, que é essa imagem aqui, abrir. Vou trazer também a imagem de 500 por 500 para nós fazer um teste, ver se realmente vai dar muita diferença aqui ao utilizar essas fotos aqui de tamanho diferente. Então já tenho aqui as duas imagens, como vocês podem ver o tamanho, essa aqui eu já vou dar um zoom para ficar do tamanho daquela ali e realmente dá para ver um pouco de diferença, mas acredito que não vai fazer tanta diferença assim no final das contas do nosso design, mas realmente dá diferença. Uma coisa que você pode tentar é utilizar o melhoramento de imagens, digamos assim, aqui do Canva. Então vou selecionar a imagem aqui, que era de 500 por 500, eu venho aqui em editar foto e aqui eu tenho essa opção de imagem upscaler. Não sei se é assim que fala, mas eu vou tentar utilizar ela aqui no Canva gratuito. Então eu cliquei ali, venho aqui em abrir, vou dar um zoom aqui nas imagens para nós ver como que vai ficar. Essa aqui é a imagem que eu vou editar agora, que está de 500 por 500. Então venho aqui, eu consigo selecionar quantas vezes eu quero melhorar essa imagem. Eu vou colocar aqui no máximo que está sendo possível nessa imagem. Em alguns casos você não consegue utilizar 8 vezes, apenas 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes, mas isso varia de imagem para imagem. Selecionei aqui 8 vezes porque está sendo possível selecionar. Eu vou clicar aqui em Upscale Imagem. Aqui realmente a gente consegue ver uma diferença aqui, principalmente nos cabelos, né, da imagem, ó, da boneca aqui, né, da menininha. Então aqui tem realmente muito mais qualidade, né? Vamos ver aqui agora após utilizar essa imagem Upscaler aqui do Canva. Agora simplesmente eu clico aqui em Replace. Não sei se é assim que fala, Replace, né? Mas agora ele já está trabalhando aqui na imagem para melhorar a qualidade. Vamos ver como que vai ficar agora. Realmente ele melhora a qualidade, mas mesmo assim ainda não temos a qualidade da primeira imagem baixada em HD lá dentro do remove.bg. Então vale a pena você realmente pegar e já baixar em HD para utilizar a imagem aqui dentro do Canva. Vamos voltar aqui para nós trabalhar o nosso design. Aqui eu já vou inverter essa imagem, vou trabalhar ela para o outro lado aqui. Eu venho aqui nessa opção de elementos, vocês não precisam seguir a risco o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou me basear no formato dos blocos aqui da Poloro. Então vamos trabalhar esses blocos assim. Então eu venho aqui em formas, seleciono esse quadrado com as bordas arredondadas e aqui eu arrasto até quase na borda. Não traz bem na borda, deixa um espacinho aqui para você não ter problema depois de cor de pixel ou alguma coisa assim que a imagem pode estar distorcendo lá. Então não coloca o tamanho máximo, leva quase na borda, ó, deixa um pedacinho aqui e agora você centraliza isso aqui. Vem aqui em posição ao centro, que aí sim você tem o mesmo tamanho de borda aqui para cada lado. Vou alterar a cor desse fundo aqui só para vocês verem. Então você deixa uma bordinha aí que vai ser melhor para vocês. Feito isso, eu vou alterar essas cores aqui novamente, vou colocar aqui no fundo branco e essa cor aqui eu vou colocar no azul. Vou mandar esse bloco para trás, venho aqui em posição para o fundo. Eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho dessa menininha aqui. Agora eu posso adicionar um texto. Lembrando que isso aqui, para vocês trabalhar de forma mais profissional, ficaria uma aula muito longa. Eu vou dar uma melhorada nisso aqui, mas provavelmente eu vou acelerar o vídeo para mim trabalhar melhor esse design. Vou passar aqui alguns macetes, mas o vídeo
eu vou dar uma acelerada sim. Então venho aqui em adicionar título e agora eu vou colocar alguma coisa referente às aulas, volta às aulas ou materiais escolares, porque vai fazer sentido com a imagem dessa mocinha aqui com a mochila nas costas. Digitei aqui volta às aulas, vou colocar tudo em maiúscula, vou diminuir esse texto e agora eu vou alterar a fonte. Vamos ver como que vai ficar na fonte que eu utilizei para fazer a logo. Não achei que ficou muito bom. Vamos ver na fonte Poppins. Acredito que dá para utilizar, mas não toda em maiúscula. Então vamos tirar isso aqui e vamos deixar dessa forma aqui. Vou colocar esse texto todo para um lado, lembrando sempre de utilizar as margens aqui que o Canva disponibiliza para vocês, ó. Ao arrastar os elementos aqui, você acaba encontrando a margem aqui. Lembre de utilizar essas margens porque vai ficar melhor aí o teu design, a tua imagem na hora da criação e da utilização lá dentro da tua loja. A cor preto aqui não tá bacana, eu vou colocar no branco. Aqui ele já está em negrito. Eu só vou diminuir o espaçamento aqui entre as letras e aí eu consigo aumentar esse texto aqui, vai ficar mais interessante. Volta às aulas. Agora eu preciso da logo da minha loja. Essa logo que eu utilizei aqui na loja. Oba-Oba, que no caso é o nome da loja exemplo que eu tô fazendo aqui com vocês. Inserir um título e vou digitar aqui Oba-Oba. Digitando Oba-Oba, eu vou utilizar agora a fonte que eu usei para criar essa logo, que no caso é essa Double Bits aqui. Não sei como é que fala, Double Bez, alguma coisa assim. E eu já tenho aqui a minha logo, né? De uma forma mais fácil, sem precisar importar já com fundo transparente, porque isso aqui é um texto, né? Então aqui eu venho em alterar a cor, coloco na cor branco e a minha logo ela tem aqui uma sombra, um efeito. Então eu venho aqui nesses efeitos e utilizo aqui o sombreado. A cor do sombreado da minha logo tá no cinza, então vou colocar aqui a mesma cor. Tá dessa forma aqui, um cinza mais escurinho um pouquinho, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Esse volta às aulas eu também consigo colocar um efeito aqui para melhorar a visibilidade dele aqui em cima. Então vou vir aqui em flutuante e vou adicionar, vou deixar em 50% mesmo só para ficar mais visível. Então tenho aqui volta às aulas, oba-oba. Vou adicionar agora outro texto utilizando essa mesma fonte. Então venho aqui, clico em cima desse texto e duplico ele. Agora eu altero esse texto aqui. Vou digitar aqui com até, aqui está em maiúsculo, mas eu vou diminuir, vou colocar com até, vou jogar esse até aqui para baixo e vou diminuir agora o espaçamento entre as linhas. Vou deixar assim, com até, vou tirar o negrito, vou diminuir o texto, vou duplicar novamente isso aqui e vou colocar aqui 50% off. Aqui eu não gostei desse formato, eu vou colocar dessa maneira aqui, vou esticar a frase com até 50% off. Então aqui agora você tem que ajeitar da maneira que vai ficar melhor aí para vocês também. Como isso aqui é uma aula exemplo para vocês, eu não vou me preocupar muito com isso, mas já dá para vocês terem uma noção de como dá para trabalhar isso aqui de uma maneira bem bacana. Vou colocar esse off em maiúsculo, acredito que vai ficar melhor. E agora aqui embaixo eu posso colocar um botão para alguma chamada de ação. Então eu venho aqui em elementos, adiciono novamente um bloco com os cantos arredondados, um quadrado, né, com os cantos arredondados, arrasto ele aqui para baixo, faço um botão aqui do tamanho que eu achar necessário, que fique bacana. Aqui eu vou utilizar as bordas, vou colocar aqui uma bordinha nesse botão, vou diminuir o arredondamento dos cantos. A cor de fundo dele eu vou colocar no transparente, eu tenho aqui sem cor dentro do Canva, e as bordas eu vou colocar na cor branco. Então venho aqui nesse quadradinho das bordas, coloco na cor branco. Agora eu duplico novamente esse texto e eu digito aqui ver mais ou confira alguma coisa que você acha interessante colocar escrito nesse botão. Eu vou digitar aqui confira, vou diminuir o tamanho, vou aumentar o espaçamento entre as letras novamente, vou deixar no tamanho padrão. Aqui eu posso vir em elementos novamente e digitar aqui flecha ou seta, alguma coisa que você acha que faça sentido, né, para aparecer aqui uma flecha ou alguma seta, né? Eu digitei aqui flash, venho aqui em ver tudo, em elementos, né? E aí eu tenho essas opções. Aqui eu consigo utilizar esse modelinho aqui, ó, para colocar aqui nesse botão. Então fica bacana também. Agora eu altero a cor disso aqui para o branco. E eu já tenho aqui um botão, né, para induzir o cliente a clicar aqui e ele está sendo direcionado para uma nova página onde vai ter a categoria aqui de materiais escolares ou mesmo mochilas. Você pode utilizar, colocar tênis, produtos que uma criança usa que tem que comprar quando ela vai começar a ir para a aula todo ano ou mesmo durante o ano inteiro, né? E são mochila, até mesmo roupas, tênis, meia, tudo isso crianças utilizam para ir para a escola, inclusive materiais. Então você pode criar uma categoria assim, claro, isso eu estou falando para uma loja infantil, no caso, como a minha é. Vou dar uma dimensionada aqui de novo, vou diminuir um pouquinho isso aqui, tô achando muito grande. Eu achei que esse botão aqui não deu destaque, então vou alterar essas cores aqui, vou colocar o botão na cor branco e o texto eu vou colocar na cor azul. Eu acredito que vai ficar mais bacana. Vou tirar esse efeito aqui de sombra, colocar nenhum, né? Vamos ver se vai ficar melhor
tudo em letra maiúscula. Vou deixar em letra maiúscula, vou diminuir um pouquinho aqui, vou centralizar ele. Vou alterar aqui também a cor da flecha que eu adicionei aqui. Então, seleciono ela e posso colocar no azul também. Essa bordinha, se eu quiser trabalhar de uma cor diferente, um exemplo, um cinza ou um azul, eu também consigo trabalhar, ó. Vai dar mais destaque nesse botão. Então, fica a critério de vocês utilizar essas cores aí para ficar um design bacana aí nesse bloco, né? Nessa imagem que você está criando para o bloco. Agora eu vou trabalhar uma sombra aqui nessa menininha aqui, nessa foto, para também ficar mais realista, ficar um negócio mais bacana aqui. Então, vou duplicar a imagem dela. Agora eu venho aqui em editar foto, venho aqui em duotone, personalizado, coloco aqui todo preto. Feito isso, eu posso voltar. Agora eu venho aqui em desfoque, imagem inteira, e eu posso colocar aqui em mais ou menos 50, 60%, vai variar de vocês. Dá uma olhada aí toda vez que vocês forem utilizar o desfoque. Vou deixar aqui em mais ou menos 50%, clico em editar foto, simplesmente para mim conseguir fazer uma sombra aqui dessa menininha aqui na minha imagem. Então aqui eu girei um pouquinho a imagem, agora eu vou colocar ela para trás, venho aqui em posição, para trás, e agora eu diminuo a opacidade dessa imagem ali para realmente parecer uma sombra. Então vai ficar dessa forma aqui, como vocês podem ver. Caso você queira, você pode diminuir também, ó, ficar bacana vocês fazer dessa forma, ó. Fica a critério de vocês, vai fazendo aí, testando, aumentando, diminuindo, colocando para um lado, para o outro, né? Então fica a critério de vocês, mas fica bem mais bacana vocês trabalhar isso dessa maneira aqui, ó. Então vou deixar assim. Agora eu vou simplesmente colocar umas sombras aqui embaixo do pé dela para não parecer que ela tá voando, né, aqui nesse banner. Então vou trabalhar umas sombras aqui embaixo. Eu vou vir aqui em Uploads. Caso você não tenha visto, eu vou fazer aqui junto com vocês de novo como encontrar uma sombra como essa aqui dentro do Google de forma gratuita. Caso você queira, você pode vir aqui em Elementos e digitar aqui sombra. Vai te dar alguns modelos, mas aqui a maioria são pagos, né? São Pro. Tem alguns gratuitos, mas não são tão bacanas, né? Pelo fato de ser gratuitos. Então esse aqui é gratuito. E esse outro aqui, ó, eu peguei no Google. Para você encontrar no Google, você vai vir aqui no Google, digitar sombra, dá um Enter, vem aqui na opção de imagens e aqui ele já vai te dar várias sombras, mas elas não estão com fundo transparente. Para você encontrar sombras com fundo transparente, você vai vir aqui em ferramentas, nesse menu aqui em cima, ó, tem ferramentas, vem aqui em cor e coloca aqui no transparente. E agora sim você vai ter sombras, todas elas com o fundo transparente. E aqui você vai dar uma olhadinha até encontrar a sombra que você acha interessante para utilizar dentro da tua loja. Aqui ele te dá vários sites diferentes, né, que tem esse tipo de sombra, ó, você pode ir clicando aqui e dando uma olhadinha até encontrar alguma que você acha que vai ficar bacana para você utilizar. Vamos dar uma olhadinha nessa outra aqui. Essa aqui é bacana, eu vou utilizar, então vem como botão direito aqui em cima da imagem, copiar, volta aqui no Canva e dou um Ctrl V. E aqui eu já tenho a imagem com fundo transparente, como vocês podem ver. Então não é tão necessário assim ter o Canva Pro, você consegue fazer as coisas também no Canva gratuito utilizando o Google, um pouco mais de paciência, né? Dá para vocês trabalhar assim dessa forma. Então aqui eu vou trabalhar essas imagens aqui, essas sombras agora, para dar mais realidade nesse design. Aqui, como eu sempre falo, é um jogo de paciência, né? De vocês ir acertando isso aqui até ficar mais realístico, né? Para não parecer que essa imagem aqui tá voando. Aqui eu vou mudar minha câmera de lugar um pouco para vocês conseguirem enxergar melhor ali embaixo onde eu estou trabalhando. Então acredito que vai ficar melhor dessa forma aqui. Eu posso dar mais um e trabalhar bem de perto aqui essa imagem. Caso eu queira, eu consigo utilizar também, ó, essa sombra que eu trouxe aqui, mas essa aqui é muito fininha, né? Acredito que não vai ficar bacana nesse momento. Então vai de vocês ir fazendo e dando uma olhadinha para ver como que vai ficar. Aqui eu venho em posição e vou mandar essas sombras aqui para trás agora. Posição e coloco para trás. Feito isso, eu vou duplicar novamente essa sombra aqui e agora sim eu vou trabalhar aqui com uma sombra em cima do tênis, para dar essa impressão, né, de realmente a menininha tá pisando em algum lugar aqui, né? Então vou trabalhar uma sombra aqui pelo lado de cima realmente do tênis. Vou diminuir a opacidade para mim ter esse efeito aqui. E aqui, como vocês podem ver, já dá total diferença, né? Simplesmente em colocar uma sombra embaixo do pé dela. Outro lugar que você pode estar adicionando uma sombra é lá embaixo do outro pé. Você vem aqui, duplica isso aqui, ó. Mas ali você vai colocar a sombra para baixo, né? Como se fosse no chão essa sombra, ó. Então você consegue trabalhar dessa maneira aqui, ó. E aí você vai ter esse efeito aqui. Fica bem bacana dentro do teu banner. Dá mais realidade, né? Você consegue também aumentar um pouquinho o tamanho ou diminuir. Então fica a teu critério, mas vai dar mais realidade aí dentro da tua imagem, da criação da tua imagem. Essa aqui eu vou deletar. E como eu falei, eu queria trabalhar um degradê aqui dentro desse banner para dar uma impressão de profundidade. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa aqui e mostrar para vocês como utilizar. Aqui eu vou deixar em sombra mesmo, não vou alterar a minha busca. Vou ver se tem alguma coisa de forma gratuita. Eu vou ver se eu consigo utilizar a sombra que eu acabei de pegar no Google, que é essa aqui, para fazer esse efeito. Então eu vou inverter ela.
Vou aumentar o tamanho. Acredito que vai dar certo sim. Dá mais um. Vou cortar esse lado aqui, porque ele não pode passar aqui no branco, né? Lembra que a gente deixou uma beiradinha branca aqui, né? Um espacinho em branco. Então vou deixar ela aqui bem certinho, sem passar para fora no branco. Feito isso, agora eu vou vir aqui em posição para o fundo, não lá no fundo, né? Tem que ficar aqui na frente, né? Do caso desse quadrado aqui, desse bloco azul. E agora eu vou diminuir um pouco a opacidade. Então agora eu tenho a impressão aqui que eu tenho o chão e tenho a parede lá atrás, né? Simplesmente trabalhando uma sombra ali atrás, como vocês puderam ver. Então fica bacana vocês também tá fazendo isso aí. Como eu falei, é mais uma questão aí de criatividade, saber utilizar o Canva, é claro, né? Mas dá para vocês trabalhar bem legal. Vou trabalhar isso aqui um pouquinho mais perto aqui. Vou diminuir esse zoom. E agora, se eu quiser, eu consigo colocar um degradê aqui também para dar uma diferenciada nas cores aqui desse design. Então posso clicar aqui em cima do bloco azul, eu venho, clico aqui na cor e agora eu venho nessa opção aqui, clicando em cima da cor que está selecionado aqui do azul, ele vai abrir esse quadrado aqui para mim, né, esse menuzinho onde eu tenho o gradiente. E aí eu consigo trabalhar cores diferentes aqui dentro desse mesmo elemento, né, para ver como que vai ficar. Vou alterar essas cores aqui para ver. Vou puxar esse azul escuro para frente. Vou alterar esse azul aqui que eu não tô achando muito bacana. Acredito que dessa forma vai ficar melhor, ó. Eu utilizei o último degradê aqui e alterei as cores aqui entre uma e outra para ele ficar nesse tom aqui. Então, como vocês podem ver, dá para trabalhar coisas bem interessantes aqui dentro do Canva de forma totalmente gratuita. Tentar dar uma... Vou aumentar um pouquinho essa imagem aqui, eu acredito que vai ficar mais bacana, a imagem da sombra, né, que faz esse fundo lá atrás, para dar essa impressão de parede, né, ter uma parede lá atrás. E aqui, acredito que já tá pronto, não vou ficar fazendo mais aqui, enrolando mais, né? Já deu para vocês terem uma noção, né? Vou só alterar essa cor da borda aqui, colocar no azul também, ó, vai ficar mais bacana. E nós temos aqui a nossa imagem do nosso bloco de promoção, pronta. Vamos ver como que vai ficar dentro da loja. Lembrando que como eu utilizo o Canva gratuito, eu não consigo remover ou salvar com fundo branco essa imagem aqui no Canva. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui dentro da minha loja, da loja exemplo, né, dessa loja infantil, e eu tenho esse fundo aqui da loja, não é bem branco, eu tenho ele numa cor cinza, então eu utilizo essa extensão aqui do Eyedropper para pegar as cores que eu tenho aqui, né, nessa página ou em qualquer lugar aqui que eu queira. Então eu clico aqui em Pick Color e ele aparece para mim aqui esse quadradinho do lado da flecha do mouse, e aonde eu clicar ele vai selecionar a cor. Cliquei, agora eu volto aqui na extensão e eu tenho o número da cor aqui, ó. No meu caso é F7, F7 e F7. É essa cor aqui, não é um branco, né, é um cinza. Então venho aqui, clico no fundo aqui que tá branco e agora eu clico no sinal de mais aqui para adicionar uma nova cor e dou um Ctrl V. E agora eu já tenho o fundo aqui na imagem, que no caso é um cinzinha, né, não é bem branco. Posso dar Enter aqui, finalizar e fazer o download agora da imagem sem fundo transparente, sem precisar utilizar a função do fundo transparente, né? Então venho aqui em baixar, deixo ela em PNG mesmo, não tem problema. Venho aqui em baixar. Lembrem sempre de otimizar as imagens de vocês. Eu não vou otimizar essa imagem aqui para o vídeo não ficar mais longo, mas vocês devem sim otimizar. Aqui no meu canal tem vídeos mostrando como otimizar as imagens para não pesar dentro da loja de vocês. Feito isso, fez o download, volta aqui dentro da Shopify. Agora você vem aqui nesse menu do lado esquerdo em loja virtual. Você vai vir aqui nessa opção de personalizar. Aqui em personalizar, nós vamos adicionar os blocos de promoções. Como que a gente vai fazer isso? Aqui nesse menu do lado esquerdo, você vai descer um pouco aqui e você tem aqui embaixo adicionar seção. Você vai clicar aqui em adicionar seção e agora você vai procurar por blocos de promoções aqui ou promotion blocks. No meu caso aqui está em inglês. Eu tenho aqui o promotion blocks, seleciono essa opção e ele já adiciona os blocos aqui para mim. Como vocês podem ver aqui aparece um botão, né, e tem títulos e tudo mais, tem uma cor de fundo, mas nós vamos trabalhar para deixar apenas a imagem que a gente criou dentro do Canva. Então eu vou clicar aqui em cima desse bloco, pode ser aqui nesse menu do lado esquerdo, você seleciona o primeiro bloco, ele abre esse outro menu aqui do lado direito. Eu vou mudar minha câmera aqui para baixo novamente, que eu acredito que vai ficar melhor para vocês verem. Então eu venho aqui já em adicionar imagem, aqui em cima eu selecionei o primeiro bloco, adicionar imagem. Venho aqui em adicionar imagem novamente e seleciono a imagem que eu acabei de baixar lá no Canva do meu banner prontinho. Aqui já está selecionado, eu clico aqui em pronto. E a imagem já apareceu aqui para mim. Como vocês podem ver, ela ficou aqui no canto, né? Não é isso que eu quero. Como que eu vou fazer para a imagem ocupar todo o espaço que ela tem aqui? Aqui eu tenho a opção de Stretch Imagem, não sei como é que fala em inglês. Eu seleciono esse check aqui e agora a imagem ficou no tamanho inteiro.
Vocês lembram que eu falei que ficava cortando, que o tamanho ideal que eu consegui encontrar foi de 500 por 700? Então, aqui está o motivo. Quando você faz imagens em outros tamanhos, pode ficar cortando. Se eu vier aqui para ver na tela inteira, eu tenho a imagem normal aqui, como vocês podem ver, não está cortando, mas dependendo do tamanho que você fizer essa imagem, vai ficar cortando. Por que que aqui no editor de temas está cortando? Porque eu tenho essas duas abas aqui na lateral, né? Então ele acaba cortando a imagem. Mas como vocês podem ver, ao utilizar a tela inteira, ele não corta a imagem. Aqui eu também tenho esse overlay, essa opção de overlay, caso eu queira deixar selecionado, ele vai escurecer a imagem na parte de cima, eu não acho interessante. Vou deixar sem, né? Aqui eu não preciso trabalhar porque o overlay está desativado. Outra coisa que eu preciso remover é a headline, que no caso o título, também o texto e o texto do botão aqui embaixo. E aí sim, eu tenho apenas a imagem aqui, sem título, sem botão, sem nada. Vou clicar aqui em salvar e vamos ver como que ficou dentro da nossa loja. Então venho aqui nesses pontinhos, vou clicar aqui em ver. Lembrando que nos vídeos anteriores eu mostrei como fazer banners, como fazer as capas de categorias. Tem tudo aqui no meu canal para vocês. Se você tem dúvida, eu mostrei como fazer toda a criação dessa loja aqui passo a passo. E aqui eu tenho a primeira imagem da minha categoria, né, no meu bloco de promoção, né, como é chamado aqui dentro da Shopify. Então vai ficar dessa forma, como vocês puderam ver. Não é difícil de fazer, dá um pouquinho de trabalho ali para você fazer um design que fique bacana, né, negócio mais profissional, mas vai ficar dessa forma e acredito que vocês conseguiram entender. Para quem quiser fazer download, seja desse tema da loja exemplo, seja do script desse banner animado, também tem um pack de banners, o link tá aqui na descrição, tem um pack de imagens de categorias, tem tudo aqui na descrição para facilitar para vocês, valores bem acessível, cliquem ali, dê uma conferida, seja tema, seja script, banners, o que você estiver precisando, tem todos os links aqui na descrição. Também tem um link de um grupo no WhatsApp, caso você queira participar, um grupo de network gratuito, o link tá aqui embaixo para vocês acessarem. Mas antes de eu finalizar esse vídeo, eu estava esquecendo de mostrar para vocês como adicionar um link, né, para o teu cliente clicar aqui e ser direcionado. Aqui bem embaixo, tá atrás da minha câmera, eu vou colocar minha câmera para cima novamente, eu tenho aqui a opção de link. Então aqui você consegue colar um link, pesquisar, seja produtos, né, coleções ou páginas. Eu vou selecionar uma coleção aqui, ó, dos mais vendidos, só de exemplo para vocês. Vou clicar aqui em salvar, vou mudar minha câmera aqui novamente, vamos voltar dentro da nossa loja, eu vou atualizar e agora eu vou clicar aqui em cima do bloco. Eu coloquei para ir para a coleção de mais vendidos, né? Então ao clicar em cima do bloco, eu sou direcionado para a coleção ou para o link que eu decidi colocar lá. Acredito que nesse vídeo era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Caso eu tenha te ajudado, não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e é isso aí. Valeu!